Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase no ML. Eu sou o professor Julianes Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem ML. Na aula de hoje, eu vou dar continuidade ao tema sobre elicitação de requisitos, dessa vez abordando as técnicas de análise de interfaces e prototipação. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, como eu falei, essa é a sétima aula sobre técnicas de licitação e dessa vez nós vamos abordar análise de interfaces e prototipação. Bom, vamos começar com duas pequenas historinhas do Gilbert que enfocam a questão de interfaces. Então, o Gilbert é esse rapaz de vermelho que ele está conversando com o chefe dele que está à esquerda. Então ele fala que os clientes eles estão reclamando porque nossa interface de usuário é confusa. Por exemplo, na a nossa alternativa do menu para, excluir um arquivo está rotulado "salvar arquivo". E aí o chefe dele diz: "É por isso que nós temos um menu de ajuda". E o Gilbert responde: "O nosso menu de ajuda está rotulado reformatar disco rígido". E aqui nós temos uma outra historinha, em que o Gilbert ele dialoga com um outro funcionário. Ele fala, que você projetou o nosso hardware com botões pretos numa caixa preta. A interface do usuário será invisível em luz normal. E aí o outro funcionário responde: "Mas mais importante, vai ficar fantástico". E o Gilbert fala: "Você não sabe o que importante significa, você sabe?". E o outro funcionário responde: "Isso soa nerd, eu me formei em arte". Então, 2 exemplos da importância das interfaces por meio de historinhas do Gilbert. Bom, mas vamos começar a nossa aula. Primeiramente, vamos falar do usuário final. O usuário final é aquele que realmente vai utilizar o software. Então, é muito importante, na verdade, uma das, características mais importantes, uma das considerações mais importantes é determinar quem é o usuário final, quem vai utilizar o software. Então, é importante saber para quem está se desenvolvendo o produto, para quem ele se destina e quem irá utilizar o software realmente. Por quê? Porque se o software, aliás, porque se o usuário não gostar do produto, mesmo que ele tenha sido muito bem feito, mesmo que tudo funcione como foi solicitado, mesmo que seja um grande software, se o usuário não gostar dele, existe um risco muito alto que o produto fracasse, por não ser aceito pelo usuário, por o usuário não gostar da aparência dele, ele ser difícil de entender, ser difícil de usar. Bom, uma forma de identificar usuários finais, não uma forma, mas uma maneira de auxiliar a identificar usuários finais, é utilizando, por exemplo, diagramas de caso de uso, porque os diagramas de caso de uso, eles identificam os atores, ou seja, grupos de usuários que utilizam funcionalidades do sistema. Então, um diagrama de caso de uso é um diagrama do ML, onde os atores são representados por bonecos magros, enquanto que as funcionalidades são representadas por elipses. Então, aqui nós conseguimos identificar diversos atores para o sistema de controle de encomenda, que nós temos utilizado como exemplo em diversas de nossas aulas. Então, eu sei que eu terei clientes, eu sei que eu terei atendentes, eu sei que eu terei gerentes, gerentes de filial, gerentes gerais, que eu terei entregadores ou distribuidoras, que eu terei destinatários, pessoas que receberão as encomendas, esse tipo de coisa. Bom, ah, existem pesquisas que afirmam que os usuários eles se sentem muito mais confortáveis quando utilizam um produto medíocre, mas que eles sabem como operar, sabem como navegar. Ao passo que eles não se sentem tão confortáveis
em utilizar um produto mesmo que seja superior, mas que seja novo para eles, que eles tenham que aprender algo novo. Na verdade, a maioria das pessoas, não diria a maioria, mas um percentual importante delas, não gosta de aprender coisas novas, porque aprender é um esforço físico, ele causa desconforto. Na verdade, quando nós temos que aprender algo novo, o nosso cérebro precisa alocar uma série de neurônios para criar novas sinapses. E isso gera esforço, gera mau humor, gera cansaço, é desgastante para a pessoa. As pessoas só gostam de aprender o que elas realmente têm interesse. Quando não é do interesse delas, aprender algo novo pode ser algo que as irrite, pode ser algo desagradável. Então, eh, se há um produto superior, mas que elas não conhecem, elas podem preferir utilizar um produto inferior, mas que elas sabem como utilizar. Então, se houver um produto que seja mais fácil de usar, do que o que nós estamos oferecendo, o usuário irá preferir utilizar esse. A facilidade de uso pesa muito para o usuário final. Então, é muito importante investir na interface humano-computador. Na verdade, o termo interface, ele é um termo um tanto genérico na computação, porque interface pode significar interface humano-computador, ou seja, basicamente a forma como os usuários interagirão com o sistema, mas pode também querer dizer interface de software, que significa a forma de comunicação lógica entre módulos de software ou softwares integrados. Ah, Quando eu me refiro a módulos de software, quer dizer módulos do mesmo sistema. Interface também pode querer dizer interface de hardware, a comunicação física entre elementos de hardware. E pode, inclusive, querer dizer um tipo de classe na orientação a objetos em algumas linguagens. Então, ele é um termo um pouco genérico. Mas aqui nós estamos nos referindo principalmente à interface humano-computador. Então, investir nessa interface é muito importante, porque isso implica fortemente em um produto que irá satisfazer o usuário ou não. Ah, então, se for dedicado, hã, um tempo razoável para produzir uma interface adequada, a probabilidade que o produto seja aceito e satisfaça o usuário final é bem maior. Então, uma interface com o usuário pode ser definida como qualquer coisa que o usuário vê quando utiliza a aplicação. Então, nesse sentido, a usabilidade, ou seja, a facilidade de uso, a facilidade com que o usuário consegue interagir com o sistema, consegue entender intuitivamente como ele funciona, é um requisito não funcional muito importante. Lembrando que existem requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Um requisito funcional se refere a uma funcionalidade, a uma função, uma tarefa, um serviço que o sistema deve oferecer, enquanto que o requisito não funcional se refere a uma característica mais geral do sistema, como, por exemplo, a usabilidade, que deve ser uma característica que o sistema como um todo deve atender. Bom, ou então o usuário ele deve compreender como o produto funciona. Aqui se colocou uma figurinha, não me faça pensar. Isso reflete o que eu estava dizendo anteriormente. As pessoas não gostam de aprender coisas novas, pelo menos uma parcela importante delas, a não ser quando seja da área de realmente interesse dela. Caso contrário, elas não têm interesse em aprender algo novo, não gostam de fazer um esforço. Aprender é um esforço físico e às vezes muito grande. Então, elas não gostam de ter que se esforçar muito. Por isso, o produto ele precisa oferecer um aprendizado intuitivo e ele precisa ser fácil de usar. Esses aspectos precisam obrigatoriamente ser considerados durante o desenvolvimento do produto. Porque, como já foi dito, eles podem implicar no fracasso ou no sucesso do produto, na aceitação ou não aceitação do produto. Então, nós vamos falar sobre a técnica de análise de interfaces. Então, nessa técnica, os requisitos eles são definidos a partir das interfaces entre os usuários e o produto,
e também entre outros elementos de software e hardware, entre o produto e outros softwares e entre o produto e outros hardwares, eventualmente. Pode ocorrer também. Então, muitas vezes essa técnica trabalha em conjunto com a técnica de prototipação e às vezes se confunde um pouco com ela. E essa técnica, análise de interface, também pode ser aplicada na compreensão de sistemas antigos, sistemas legados, sistemas que estão na empresa já há um certo tempo e que muitas vezes a equipe que desenvolveu já não trabalha mais na empresa. Então, a análise de interface pode ser aplicada na compreensão de sistemas antigos para se produzir novas versões desses sistemas ou mesmo para substituí-las por softwares novos. As interfaces, como eu já havia falado, elas podem incluir interfaces com o usuário, ou seja, User Interfaces ou UI, interfaces externas, que são pontos de comunicação entre o software com outros softwares ou com dispositivos de hardware, e que descrevem como essas conexões serão estabelecidas por meio de mídia, protocolos, formatos e níveis de compatibilidade. Ah, bom, então, estabelecer requisitos relacionados às fronteiras do sistema permitem, muitas vezes, ajudam a compreender os requisitos necessários às partes interessadas e também a validar os requisitos com estas partes, uma vez que, apresentando propostas de interface, se pode confirmar com as partes interessadas se a equipe está entendendo o que elas desejam. E a análise de interfaces também ajuda a garantir que haja uma interoperabilidade adequada, ou seja, interoperabilidade deve ocorrer quando existem vários softwares que precisam trabalhar em conjunto. E a análise de interfaces também ajuda a garantir a usabilidade adequada para os usuários. Então, essa técnica, ela possui uma certa intersecção entre as fases de elicitação e análise de requisitos. Ela é considerada uma técnica de elicitação, mas ela trabalha bastante também com a fase de análise de requisitos. Na verdade, a análise de requisitos, ela também pode produzir novos requisitos. Então, hã, por que ela é uma intersecção? Porque muitas vezes é preciso que haja uma elicitação inicial para que se possam elaborar as interfaces. E as interfaces, elas são o resultado de uma análise de requisitos inicial. Então, houve uma elicitação, se produziu uma análise e se faz uma proposta de interface. Como eu falei, isso pode se confundir um pouco com prototipação. É uma forma de validar os requisitos que foram entendidos com os usuários. Ah, a análise de interfaces, ela não é muito diferente da análise de documentos, que já foi estudada anteriormente, mas ela se concentra em três itens. Primeiro, identificar quais serão os dispositivos de interação e como deverá ser a interação com os usuários. Isso deverá ser consolidado pela prototipação que nós vamos estudar daqui a pouco. 2, ela também é útil para identificar possíveis sistemas integrados, softwares ou que interagem com o meu produto de alguma maneira, que troca informações ou compartilhem serviços. Se existir esse tipo de software, então deve-se determinar como se dará a comunicação entre esses softwares integrados e o sistema que está sob desenvolvimento. E 3, identificar quais serão os possíveis dispositivos de hardware que estarão conectados ao meu software e que meu software precisará interagir, sem o auxílio do sistema operacional ou por meio dele, eventualmente. E deve-se determinar como ocorrerá a comunicação entre esses dispositivos e o produto. Vamos falar agora sobre o processo de análise de requisitos. Então, ele possui três fases principais: preparação, identificação de interfaces e definição de detalhes. Na preparação, toda a documentação ela é revisada. O objetivo dessa revisão é identificar os agentes externos, ou seja, todos os agentes, principalmente usuários, que irão
interagir com o sistema de alguma maneira. Na fase de identificação de interfaces, para cada agente interno que foi identificado, é necessário analisar as interfaces possíveis com o sistema, descrever o propósito daquela interface, indicar se a interface é uma interface com o usuário, uma interface humano-computador, uma interface com softwares externos ou uma interface com dispositivos de hardware. E na fase de definição de detalhes, quando se tratar de interface com o usuário, então deve-se aplicar a técnica de prototipação, com o objetivo de estabelecer como vai ser a interação entre os usuários e o software. Já quando se tratar de interfaces de software e ou hardware, então é preciso definir os protocolos de comunicação, como vão ser as entradas e saídas válidas e todas as possíveis regras e validações necessárias a esse tipo de comunicação. Agora vamos falar sobre prototipação. Muitas vezes não é possível descobrir todos os requisitos ah, durante as primeiras licitações. Então, a técnica de prototipação, ela tenta produzir e apresentar protótipos às partes interessadas, com o objetivo de demonstrar como os requisitos que foram elicitados inicialmente foram interpretados, para validar a interpretação dos requisitos e também, eventualmente, para produzir novos requisitos. É frequente que durante a prototipação, durante a apresentação de protótipos, novos requisitos surjam, novas ideias surjam. Então, apresentar protótipos às partes interessadas é uma forma de facilitar a comunicação com elas. Como já dizia um chinês, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, a apresentação visual de como se pretende que seja o comportamento do software ajuda muito a estabelecer comunicação com as partes interessadas, ajuda muito a que elas entendam como a equipe compreendeu as ideias dela. Então, a partir dessa comunicação, é possível esclarecer possíveis mal-entendidos, hã, permitir que modificações sejam sugeridas e que novos requisitos sejam concebidos. Então, a prototipação, na verdade, ela mescla características de todas as fases da engenharia de requisitos. E por quê? Porque protótipos, eles são o resultado de uma análise de requisitos, ainda que uma análise de requisitos inicial, e que é produzida, obviamente, a partir de requisitos elicitados anteriormente. Todavia, como já foi dito, protótipos, eles permitem que novos requisitos sejam produzidos. Então, nesse momento, a prototipação também age como uma técnica de licitação. Produzir protótipos também é uma maneira de especificar, de documentar os requisitos que foram elicitados e analisados. E uma vez que os protótipos eles permitem validar requisitos com as partes interessadas, eles já se caracterizam como uma técnica de validação de requisitos. Então, eles permitem validar os requisitos a partir da demonstração dos protótipos produzidos e da explicação de qual será o comportamento pretendido para esses requisitos. Então, a prototipação basicamente envolve todas as 4 fases principais da engenharia de requisitos em maior ou menor grau. Bom, ainda falando sobre protótipos. Um protótipo, ele pode ser simplesmente uma proposta geral, uma proposta inicial de interface, que vai demonstrar como será a aparência pretendida das telas e formulários para as partes interessadas, ilustrando como se pretende que os dados sejam inseridos, como as informações serão transformadas e produzidas, e contendo alguns exemplos com dados fictícios. Os protótipos eles apresentam algumas vantagens. Uma delas é que eles podem produzir muita informação detalhada de maneira rápida e relativamente barata. Isso é obtido por meio dos pareceres que as partes interessadas produzem quando os protótipos são apresentados a elas.
Esses pareceres podem ser produzidos por escrito ou podem ser simplesmente, falados pelas partes interessadas. Muitas vezes é interessante gravar as reuniões em que os protótipos são apresentados, desde que as partes interessadas concordem em ser gravadas, obviamente. A prototipação, então, ela permite, como já foi falado, uma participação e uma comunicação maior das partes interessadas e permite que as partes interessadas exponham o que gostaram, o que não gostaram, o que foi mal compreendido, eventualmente foi mal compreendido, e o que não foi mencionado. Muitas vezes, como já foi falado, nas licitações iniciais, hã, algumas informações podem ser esquecidas. Então, durante a prototipação, as partes interessadas podem se lembrar de mencionar certas informações que haviam esquecido, não haviam julgado necessário na época, mas que perceberam a importância no momento que o protótipo é apresentado. Hã, os protótipos também auxiliam as partes interessadas a expressar melhor o que elas realmente querem que o produto faça. Os protótipos ajudam elas a ter ideias, a conceberem melhor as suas necessidades, expressarem melhor as suas necessidades. Também ajuda elas a produzir novas ideias, a, a validar a aparência e o comportamento do software com os usuários e também para identificar problemas de interação ou problemas na realização de tarefas. Então, após a apresentação de um protótipo, as partes interessadas elas devem produzir pareceres sobre o protótipo, destacando os pontos positivos e os pontos negativos, que podem incluir falhas de compreensão por parte da equipe, sugestões de melhorias e, eventualmente, possível novos requisitos. Então, a prototipação é muito útil para o desenvolvimento de aplicações novas, principalmente, sobretudo, com referência ao desenvolvimento de interface humano-computador. Porém, os protótipos eles precisam ser utilizados em conjunto com outras técnicas de licitação. Na verdade, o protótipo é uma técnica secundária de licitação, uma vez que eles são resultados de técnicas de licitação iniciais. E, na verdade, os protótipos são frequentemente utilizados durante a fase de análise de requisitos, quando os requisitos estão tentando, quando a equipe está tentando verificar se realmente compreendeu os requisitos que foram eles citados anteriormente. Como eu falei, a prototipação combina, pode ser utilizada pelas 4 fases da engenharia de requisitos. Agora, é necessário sempre ficar muito claro para as partes interessadas que o protótipo é apenas isso, um protótipo, uma proposta inicial, ainda passível de falhas, que está sendo apresentada para validar o que foi entendido e que, muito provavelmente, se espera que ela sofra muitas modificações. Além disso, deve-se deixar bem claro, logo no início, que um protótipo pode não passar de uma maquete simples de como o software será, como se pretende que o software seja, ah, e que esse protótipo ele apresenta dados fictícios, não dados reais, sem compromisso nenhum com a exatidão. Isso é importante deixar claro logo no início, para que já não cause uma má impressão nas partes interessadas e alguém chegue e afirme: olha, esse software está todo errado, nunca poderia apresentar dados desse tipo. Tem que chegar e deixar bem claro: são dados fictícios, eles não são dados reais. Um protótipo ele pode ser de baixa fidelidade ou de alta fidelidade. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, protótipos de baixa fidelidade são desenvolvidos com ferramentas simples, cujo propósito é deixar bem claro que são realmente protótipos. Algumas ferramentas fazem protótipos com baixa qualidade de forma proposital, para deixar claro que eles não passam de maquetes. Esses protótipos eles se concentram nas ideias mais fundamentais do desenho, como o conteúdo que a interface irá conter, o posicionamento dos elementos da interface, a forma da interface, que cores serão utilizadas, quando apresentam cores e de que forma vai ser a estrutura de navegação. Os protótipos de baixa fidelidade, eles são descartáveis. São construídos rapidamente e descartados rapidamente. O seu objetivo principal é validar requisitos com as partes interessadas. Eles são usados no processo de elaboração da interface. Raramente
seriam confundidos com o sistema real. Como eu falei, algumas ferramentas produzem protótipos propositalmente, hã, na forma de rascunho. Eles costumam ser mais utilizados no início da engenharia de requisitos e estão mais associados à elicitação e análise inicial de requisitos. Aqui nós temos um exemplo de protótipo do formulário de envio de encomendas. Aqui foi utilizado o Balsamic. Como você pode utilizar, a interface ela é bem simples. As caixas de texto, por exemplo, são produzidas para dar a ideia que foi feita a caneta. Notem que as linhas são mais grossas, não são tão uniformes como ferramentas de qualidade mais alta. O objetivo é deixar claro que isso é um protótipo, apenas uma maquete, apenas serve para validar os requisitos e uma proposta inicial de interface com os usuários. Então, esse formulário apresentado, ele enfoca o processo de envio de encomendas, onde ele tem uma divisão para serem informados os dados do cliente, onde vai se formar o nome, o logradouro, o endereço, o CEP, o telefone, o bairro, a cidade, o estado e o país do cliente. Depois nós temos uma divisão para apresentar os dados do destinatário, com basicamente as mesmas informações. E depois nós temos uma divisão para conter os dados da encomenda, onde vai se formar a altura, a largura e o peso da encomenda. Vai ter um campo para declarar o conteúdo, um botão para calcular o valor da encomenda e um campo para apresentar o valor calculado. E aí, se o cliente concordar com esse valor, se confirma o envio da encomenda. Aqui também tem algumas telas representando as possíveis mensagens dessa funcionalidade de envio de encomendas. Então, aqui nós temos uma mensagem para que seja colocado a encomenda na esteira para análise da embalagem, etiquetação e envio. No momento que o cliente concordar com o valor da encomenda. Então, a encomenda será analisada para determinar se ela possui, se o item a ser enviado é um item aceito pela empresa, se está dentro da lei também. Hã, então, aqui nós temos uma mensagem de situação positiva, onde a encomenda foi analisada, embalada, etiquetada e enviada. Nós temos uma mensagem que é enviada somente para o usuário do sistema, não para o cliente, afirmando que o item é roubado ou ilegal e que o sistema da polícia foi acionado. E nós temos uma mensagem que informa que não é possível enviar a encomenda porque a encomenda contém um item proibido ou inválido e o pedido foi recusado. Então, como já foi falado em outras aulas, itens proibidos podem ser itens que contenham líquido, que contenham elementos vivos, que contenham elementos frágeis, que contenham sementes, esse tipo de coisa. Então, alguns exemplos de protótipos para o processo de envio de encomendas. Ah, e existem os protótipos de alta fidelidade, que eles são feitas com ferramentas mais avançadas que proporcionam uma aparência e um comportamento similar ao sistema real. Esse tipo de protótipo costuma ser um pouco mais caro. Nem sempre. Às vezes existem algumas ferramentas de desenvolvimento, alguns ambientes de desenvolvimento que possuem já ah, uma, uma ferramenta RAD, que significa Rapid Application Development, desenvolvimento rápido de aplicações, que permite produzir interfaces muito semelhantes ao sistema final, praticamente iguais, e que não tem um alto custo. Mas existem ferramentas para produzir protótipos de alta qualidade e, por terem uma alta fidelidade, elas podem ter um custo e um tempo maior de desenvolvimento. Então, protótipos de alta fidelidade, eles são úteis para avaliações finais mais detalhadas de elementos do desenho, levando em consideração ícones que se pretende utilizar, padrões de cores, resolução e tamanho de letras, padrões de mensagem. Então, são protótipos mais avançados, mais detalhados, que já estão sendo produzidos ah, em uma fase mais avançada, em uma fase final da engenharia de requisitos, ou, segundo alguns autores, até início da fase de projeto. Existem autores que consideram que o desenvolvimento de protótipos de alta fidelidade já são uma das fases do projeto. Bom, então eles são úteis para auxiliar na consolidação do padrão da interface, padrão definitivo, que vai ser aplicado ao produto.
O custo de construção, dependendo da ferramenta, dependendo do tipo de interface, pode ser elevado. E existe o problema que se o protótipo já for razoavelmente funcional, que as pessoas possam acreditar que ele é o sistema final. Tem que deixar claro que ele ainda não é o produto final. E como eu falei, por se tratar de uma consolidação de interface, esse tipo de protótipo é considerado por alguns autores como parte da fase de projeto, já que ele já enfoca a solução pretendida para o software. Então, protótipos de baixa qualidade, de baixa fidelidade, são, técnicas de licitação de requisitos. Alta fidelidade, dependendo do autor, não são, já são fase de projeto, já pertencem à fase de projeto. Então nós concluímos mais essa aula. Eu espero que ela tenha sido considerada útil para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram dessa aula, eu peço que vocês curtam o vídeo, que compartilhem com quem possa ter interesse e, se ainda não estão inscritos, que se inscrevam no canal. Obrigado pela atenção. Nós nos vemos nas próximas aulas.